Inclinemos a nossa fronte, fechemos os nossos olhos e coloquemos o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma em Deus, nosso Criador. E peçamos ao Espírito Santo de Deus que venha fazer morada dentro de nós, porque esse é o desejo dele. Ele quer morar dentro de nós, ele quer viver dentro de nós, ele quer estar junto de nós, para nos orientar, para nos mostrar o caminho por onde devemos andar e principalmente para nos guiar. O Espírito Santo é o Deus de luz, o Espírito Santo é o Deus da sabedoria, do entendimento, da inteligência e da perspicácia. Quando nós buscamos o Espírito Santo e andamos com ele, a nossa vitória é certa, o nosso sucesso é inevitável. Portanto, que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada dentro de nós. É esta a promessa dele. Quero fazer morada dentro de cada um de vocês. Abramos o nosso coração, a nossa alma e recebamos o Espírito Santo para que ele esteja conosco em todos os problemas da nossa vida, para que nós saibamos vencer todas as necessidades da nossa viagem por esta terra. Os que creem, digam amém, glória a Deus. Todos digam comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui no teu nome e pedimos, cumpra a tua promessa de estar no meio daqueles que se reúnem no teu nome. Sintamos a presença agora de Jesus aqui. Já que nós estamos reunidos no nome dele e a promessa dele é de estar no nosso meio, ele está aqui junto conosco. Sintamos essa presença e vamos aproveitar essa presença para nós confessarmos a ele todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, tudo que fizemos de errado. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te confessamos agora todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas infrações, tudo que fizemos de errado, Senhor, por pensamentos, por palavras, por obras, por omissões, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, por tudo que fizemos de errado e queremos o teu perdão para que a nossa alma seja limpa, o nosso coração seja limpo. Senhor Jesus, nós te pedimos agora, entra no nosso coração, Senhor Jesus, sonda o nosso coração e vê, Senhor Jesus, se alguma coisa está errada lá dentro, se existe alguma coisa errada dentro de nós, arranca, Senhor Jesus, põe para fora, Senhor Jesus, e nos ensina o caminho por onde tu queres que nós andemos, para a honra e glória do teu nome. Os que creem, digam amém, assim seja. Glória a Deus. Vamos estudar hoje um texto da Bíblia, curtíssimo, mas muito importante para as atitudes que nós devemos ter nessa terra. O que a palavra de Deus nos ensina são as atitudes com as quais nós devemos nortear a nossa vida. Isto é que a Escritura Sagrada nos mostra. O que fazer, como fazer, quando fazer e da forma como devemos fazer. E o texto de hoje é pequenininho. Jesus, reunindo os discípulos, ele diz aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, Mateus capítulo 5, no versículo 13, é bom que nós falemos que Mateus era um coletor de impostos, era um publicano, era, portanto, uma pessoa odiada pelos judeus, e mais, quase sempre os coletores de impostos eram pecadores, os coletores de impostos eram vendilhões, subornados. Então, Mateus estava dentro desse contexto. E Jesus passa na banca onde Mateus estava recolhendo imposto. Jesus olha para Mateus e diz para ele assim: vem e segue-me. E a Bíblia diz que imediatamente Levi, que depois passou a chamar Mateus, se levantou e seguiu Jesus. Foi uma conversão assim imediata. Foi uma conversão instantânea. Foi uma conversão assim de uma hora para outra. E Mateus, naquela vontade de que todos seguissem Jesus como ele havia seguido, ele reúne os seus amigos, os seus companheiros, os seus colegas, os publicanos num jantar e convida Jesus. E os judeus criticam Jesus. Olha, esse homem no meio dos pecadores, no meio dos que estão errados, no meio daqueles que são pecadores públicos. E Jesus diz: eu não vim como médico somente para curar os enfermos, foi que eu vim. Porque os sãos não precisam de mim, então eu tenho de estar aqui no meio desses pecadores para poder salvá-los. Mateus, então, é esta figura que num relance, que num piscar de olhos, ele se levantou, largou tudo aquilo e seguiu Jesus.
E Mateus registra essa frase de Jesus. Olha o que diz aqui no capítulo 5, no versículo 13. Preste bem atenção. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, primeiro, ser lançado fora, e segundo, para ser pisado pelos homens. Quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, olha o que ele quer que a gente seja. Sal é um elemento químico, que é cloreto de sódio, mas que no mundo espiritual significa graça, finura de atitude. No mundo espiritual, o sal significa graça, finura de atitude. Deus quer, e ele tem, o sal tem duas funções. A primeira função é dar sabor nos alimentos. Quanta gente não consegue comer sem uma pitada de sal? Quanta gente não consegue comer sem aquele gosto do sal? Então o sal, a primeira coisa que ele tem é para dar sabor nos alimentos, é para dar sabor nas coisas. E a segunda função do sal é conservar os alimentos. Vejam, por exemplo, o nordestino, como é que ele conserva a carne seca, é no sal. Os bacalhaus que nós devoramos aqui na nossa região, vem lá do nórdico, vem através do sal. O sal é conservador, o sal ele evita a corrupção, o sal ele evita que as coisas se percam. O sal então tem duas funções, a função do sabor, do tempero e a função da conservação. Quando Jesus diz que nós temos que ser o sal da terra, ele quer que a gente seja, primeiro, que dê sabor à nossa volta, que dê nas pessoas que estão ao nosso redor, dê sentido de vida, dê um gosto diferente de vida. E segundo, para a gente conservar a nossa vida contra a corrupção. Por quê? Quando você salga uma carne, você evita que essa carne apodreça. Quando você salga essa carne, você evita que essa carne tenha podridão. Então o sal tem essas duas funções, de dar sabor e de conservar contra a corrupção. E quando Jesus quer que a gente seja o sal da terra, ele quer que a gente dê sabor. Sabor aonde? Na nossa família, na nossa casa, sabor no nosso emprego, no nosso trabalho, sabor no nosso relacionamento, sabor em redor das pessoas que estão junto conosco. E quando ele quer que a gente seja o sal da terra, ele quer que a gente seja contra a corrupção, contra aquelas coisas que estão corroendo a vida humana, que estão corroendo a sociedade. Eu vou trazer aqui um exemplo que vai servir para todos nós, porque é o exemplo de uma pessoa aqui, nós. Uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que nós todos gostamos. E ontem, eu não vou dizer o nome dela para não identificá-la, mas ontem ela veio conversar comigo na maior felicidade. Na maior felicidade. E ela disse, olha, eu aprendi tanta coisa aqui que eu estou aplicando na minha casa. E eu levei um vidrinho de azeite e eu ungi minha casa inteira. E não ungi minha casa inteira, eu dizia, Satanás, sai daqui, sai da minha casa, vai embora daqui. E eu tenho um filho que tem uma namorada e os dois fazem um barraco tremendo na minha casa. Não foi um brigo de barraco tremendo. E quando foi naquele dia, justamente no feriado, é justamente no feriado que existem os barracos, é justamente na hora do ócio é que existe o pecado, o erro, o crime e tudo mais, começou um pequeno barraco e eu imediatamente repreendi em nome de Jesus. E disse, sai deles, Satanás, agora, em nome de Jesus. E ela testemunhou para mim. Na mesma hora, eles ficaram quietos. O meu filho saiu de casa para não brigar, foi embora para refrescar a cabeça. A namorada dele, a barraqueira, foi embora. Levou o celular dele para poder fazer relia. E eu fiquei em oração. Pouco depois, ela ligou e disse, olha, eu vou devolver o celular porque eu não quero mais briga. Então, ela foi o sal da terra naquele momento. Ela temperou a casa dela com amor e com fé em Cristo. Ela podia ter incentivado a briga. Vocês não vão brigar hoje? Porque vocês brigam todo dia, por que não briga hoje? Né? E podia até pegar um pau para outro. E por que vocês não brigam de pau hoje? Ou então podia pegar um pau e brigar do lado do filho dela.
No entanto, o que ela resolveu fazer? Ser o sal da terra. Por isso Deus me inspirou hoje a fazer essa pregação, que nós temos de ser o sal da terra, o tempero da nossa terra, da nossa casa, o tempero da nossa vida, o tempero das pessoas que estão ao nosso redor. Porque o sal tem, no campo espiritual, ele tem o significado de ternura, de graça. Então, quando eu espalho sal ao meu redor, eu estou espalhando ternura, eu estou espalhando graça. E quando eu me torno o sal da terra, eu espalho gosto, sabor e sou contra a corrupção que está instalada ao nosso redor. Assim é que nós temos de viver, sendo o sal da terra, vivendo como o sal da terra. Nós dissemos dessa conduta. Vamos ver outras condutas que nós temos aqui. Vamos analisar outras condutas que nós temos aqui nos jornais de hoje. Por exemplo, essa conduta aqui. A região do Grande ABC, isto falado pelo jornal o Grande ABC, o Diário do Grande ABC, na sua seção 7 cidades. Tem um suicídio a cada 5 dias. Gente, é enorme esse índice de suicídio de uma pessoa a cada 5 dias. Então, a cada 5 dias, a região é sacudida por um suicídio. E o que é o suicídio? O suicídio é simplesmente o corte da nossa vida por nossa ação própria. Como nós vimos, ninguém tem o direito de cortar a sua vida. Nem cortar a sua, nem cortar as dos outros. A Bíblia diz que nós não temos direito nem de marcar a nossa pele, nem de marcar o nosso corpo. Portanto, nem de fazer tatuagem nós temos esse direito. Nós não temos essa liberdade. Porque o nosso corpo, ele é santuário de Deus. Ele é o templo do Espírito Santo. E nós não temos direito de marcar o nosso corpo com imagens, às vezes, ruins, imagens coloridas, imagens sem nenhum sentido, imagens sem nenhuma edificação. E quando Deus nos proíbe de marcar o nosso corpo, ele proíbe até de marcar com o nome dele. Porque nós somos marcados internamente. Não é o exterior que vai nos marcar. Quem vai nos marcar é por dentro. Deus é que vai nos circuncidar o nosso coração. É por dentro, residindo dentro de nós. E vejo então, essas pessoas aqui não são o sal da terra. E pior, não recebem o sabor daqueles que estão ao seu derredor. Isso aqui é grave, porque a gente pode pensar assim, mas o que eu tenho com isso? A vida é dele, ele que se matou, o problema é dele, não é meu. Mas eu tenho responsabilidade, eu tenho de viver sendo sabor para as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho de viver sendo ternura, sendo tempero para as pessoas que estão ao meu derredor. Esta é a nossa obrigação como sal da terra, conservando contra a corrupção. Então, por certo, essas pessoas não são o sal da terra. E ao lado deles não tem alguém que seja o sal da terra também, para alimentá-los, para dar sabor, para dar ternuras para eles, para evitar esse dado tão triste que é o suicídio a cada 5 dias no Grande ABC. Agora vemos aqui um caso de sal da terra. Olha que coisa linda. Diadema completa 10 anos de lei seca. Então, na cidade de Diadema, o prefeito, os vereadores tiveram coragem de colocar a lei seca lá. O que é a lei seca? Às 11 horas, todos os bares fecham e só reabrem às 5 horas da manhã. Então não tem tempo para ficar gente lá enchendo a cara, brigando, provocando e até sendo alvo de bandidos que passam e matam, como acontece em todo lugar. E o interessante é que os dados que estão aqui, essa lei seca reduziu o índice de assassinatos de 100 e tantos por 100 mil habitantes que era antes, para apenas 24. Então ela reduziu de 100 para 24, aqueles entre 100 mil, o índice de morte na cidade. Então, vejam, isso aqui é uma lei proveniente do sabor do sal. É uma lei proveniente da anticorrupção do sal. É uma lei proveniente daqueles que têm sal no coração. Parabéns ao pessoal de Diadema, aos representantes do povo, ao prefeito de Diadema, que implantou essa lei que já dura há 10 anos. Tudo que nós temos de fazer é
evitar que nós tenhamos de ver ao nosso derredor pessoas se matando, pessoas matando, pessoas morrendo de doenças, morrendo de coisas horríveis, como, por exemplo, a Fundação Casa. A Fundação Casa de Mauá e de São Bernardo tem superpopulação. Estão com 50% a mais da carga de menores que estão lá dentro. Olha, isso aqui é um dado terrível, porque neste lar aqui, de onde saiu essa criança que está nessa Fundação Casa, não há sal. Não há o sal, não há ternura, não há anticorrupção, não há a adoção do amor, não há a adoção da vida. Então, a criança que está dentro de um ambiente desse, o que ela tem de fazer? Ela vai para o crime, ela vai para andar para a rua, ela vai sem nenhum amor e o fim dela é estar numa casa de menores. E quando não puder mais ficar aqui, ela não tem outro destino a não ser ir para as cadeias, para as penitenciárias ou então para a morte. Porque o índice de morte nos jovens de 18 até 28 anos é enorme no Brasil. É enorme o índice de morte. Por quê? Porque não se conhece quem tem de ser o sal da terra na sua casa, no seu lar, na sua família, o sal da terra na sua vida. Quem for sal da terra vai evitar que muitos menores estejam dentro disso aí. Agora vamos ver um exemplo terrível de que onde não há sal nenhum, está aqui na chamada parada gay. Tanto menor abandonado, tanta gente nas cadeias, tanta gente sem trabalho e tanta gente pulando o orgulho gay. Olha, eu já pesquisei tantas vezes para saber onde é que está esse orgulho. Qual é a razão desse orgulho? Por que eu teria de me orgulhar disso? Não sei se foi o que eu aprendi com meu pai, que isso era vergonha. Foi o que eu aprendi, que isso era vergonha. Preste bem atenção. Eu estou pregando contra o homossexualismo. Não estou pregando contra o homossexual, que este merece todo o nosso afeto, todo o nosso carinho e todo o nosso esforço para convertê-lo, para que ele deixe esse mal. E interessante que neste ano o tema desta campanha foi uma coisa gozada. Homofobia tem cura. Homofobia tem cura, diz eles aqui, pulando. Homofobia tem cura. Sabe o que eles deviam pular e gritar? É o seguinte: homossexualismo tem cura. E tem cura porque não é doença. Tem cura porque não é dor, porque não é herança genética. O homossexualismo é um comportamento que eu deixo dele a hora que eu quiser. Comportamento de bebida. Ninguém nasce bêbado. Comportamento de droga. Ninguém nasce drogado. Comportamento de prostituição. Ninguém nasce prostituta. Então isto não é herança genética. Isto não é distúrbio hormonal. Isto é um comportamento que a pessoa pode deixar a hora que quiser. Eu convido que no ano que vem eles façam uma passeata dizendo assim: homossexualismo tem cura e nós estamos curados. Glória a Deus. Aí o pior desse orgulho todo é que eles dizem, eles chamam a imprensa e a imprensa enche, olha, uma página do jornal sobre a parada gay. Agora, vejam bem, no mesmo dia e na mesma hora, em outro local, na igreja Deus é Amor, que festejavam os 50 anos dessa igreja, em que o fundador dela ainda é vivo, o Davi Miranda. Nesta hora, 1 milhão de pessoas estavam lá, vindas do Brasil inteiro. Eu procurei em todos os jornais e não vi uma nota sequer, a não ser uma que dizia o seguinte: por causa da reunião da Igreja Deus e Amor, o trânsito em São Paulo vai ficar problemático para as pessoas que vierem do feriado prolongado. Vejam bem,
1 milhão de evangélicos que estavam orando na Igreja Deus Amor, que vieram do Brasil inteiro, para poder festejar o aniversário da igreja, 50 anos, não foi notícia nenhuma, mas isso aqui foi notícia do jornal. Não há sal nenhum nisso aqui, não há sal nenhum, não há ternura nenhuma nisso aqui. E eu vi ontem um comentarista da Rede Gazeta dizendo assim, os crimes que se cometem contra homossexual. E ele deu uma porção de números. Agora, eu não podia contestá-lo, porque ele não me ouvia, mas eu dizia assim, morre muito mais gente que não é homossexual, morre muito mais bêbado, nego, morre muito mais gente, muito maior índice de negros que morrem, de pobres que morrem, de pessoas injustiçadas, é muito maior o índice deles. E ninguém vai na televisão dizer como ele disse ontem, morreram só porque resolveram amar diferente dos outros. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Por que nós temos de distorcer o que é o amor? Por que nós temos de distorcer o que é o amor? O amor que Deus prega é o amor ágape. É o amor fileu, é o amor de irmão, é o amor de Deus. E aí, o que eles fazem? Eles querem a multiplicação. Só que aqui, nesse dia aqui, eles não tiveram condições, não disseram, como eles sempre dizem, qual era o número que estava pulando na avenida. Não disseram. Mas hoje o jornal trouxe uma coisa interessante. Estimativa de público na parada gay vira guerra de números. Então o presidente dos gays, ele estava sob um trio elétrico. E ele disse que lá de cima ele descortinou a multidão. E ele deve ter feito uma contagem, porque ele disse que viu 4 milhões e meio de pessoas. É incrível que uma pessoa conte de cima de um 4 milhões e meio de pessoas. Esse devia fazer o censo demográfico no Brasil, porque não precisava tanta gente para levantar o nosso censo demográfico. Ele, só com o olhar. Eu tinha um tio que era mentiroso, e ele contava gado. Ele é especialista em contar gado. Eu dizia, mas tio, como é que o senhor conta o gado com tanta precisão assim? Filho, eu olho por baixo assim, eu conto as pernas, tudo, e divido por 4. É mentiroso, vai mentir lá não sei aonde. Coitado, que Deus o tenha no céu, porque com tanta mentira assim. Pois é, veja bem, contava o gado pelas pernas. Ele abaixava, contava as pernas, tudo, depois dividia por 4 e sabia quantas vezes tinha. Esse aqui, não sei se contou perna, não sei o que ele contou, né? E disse que tinha 4 milhões. Mas olha, o Datafolha foi a campo. E olha o que o Datafolha diz assim, que no máximo, tinha 270 mil pessoas. E o Datafolha puxa um dado interessante. Ele diz assim, o metrô contou, naquele período, 75 mil pessoas que passaram pelas catracas do metrô. Certamente esses 75 mil não eram todos gays. Teve muita gente que não era gay, que foi passear, que passou, né? Porque se for contar todo mundo como gay na hora que passou, eu vou evitar esse horário de ir na catraca do metrô, porque senão eu vou ser contado também, né? Então vejam bem, 270 mil, isso no metrô. Vamos dizer que os ônibus trouxeram outros 75 mil. São 150 mil. E como é que vem 4 milhões de carro? Onde vai botar carro para 4 milhões e meio de pessoas aqui no centro de São Paulo? Então é mentira 4 milhões e meio, é mentira. Foram 270 mil. Que eu tenho de dizer com todo o meu coração, é muita gente. É muita gente ainda. Os gays deixam de ter orgulho de uma coisa tão feia como essa e tenham orgulho de, na parada seguinte, dizer, olha, homossexualismo tem cura e nós estamos curados em nome de Jesus. Voltemos aqui ao sal da terra, já que vimos que tanta gente não tem o sal, vamos voltar ao sal da terra. E olha o que diz aqui o apóstolo Paulo na epístola aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para serdes como deveis responder a cada um. Então, gente, uma das coisas que é interessante na nossa vida é nós temperarmos a nossa palavra com sal. Quantas vezes nós estamos sobrecarregados de serviço, estamos aborrecidos, estamos segregados pelo trânsito, estamos com um monte de problemas, e quando a gente vai falar com uma pessoa, a gente vai no grito, a gente vai na deseducação, a gente vai na palavra dura.
E Paulo manda que a gente tempere a nossa palavra com sal, ou seja, com ternura, com graça, para a gente ser agradável, para a gente saber como devemos responder para cada um na nossa vida. Vamos aprender com Cristo esta lição. E a importância do sal é tão grande, tão grande, que nós temos aqui uma aliança que Deus fez conosco no livro de Números, no capítulo 18, no versículo 19. Ele disse assim a Arão: todas as coisas sagradas, Arão, que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, Arão, e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal. Então Deus, quando fez essa aliança com Arão, essa aliança que é perpétua, ele, além de dizer que a herança é perpétua, ele diz que é a aliança de sal, ou seja, essa aliança não pode ser corrompida. Não pode ser corrompida. Então é preciso que a gente veja que Deus tem prestígio pelo sal, a ponto dele fazer uma aliança, que ele diz que é perpétua, e essa aliança não pode ser corrompida, porque essa aliança ela é feita com sal. Agora vocês vão me dizer assim, então tá certo aquele pastor que pega todo o dinheiro que o povo dá para a igreja e ele gasta para si próprio? Olha bem aqui, todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor. Agora, tem oferta que é oferecida à igreja, que o pastor pede para a igreja. Olha, eu estou pedindo essa oferta, diz o pastor, para pagar o tempo de televisão, para construir o templo. Estou pedindo essa oferta para fazer determinada coisa, para fazer o teto, para fazer o chão, para comprar um aparelho de som. Quando o pastor pede esta oferta tem um destino que o pastor, ao pedir, ele não pode mais modificar o destino desta oferta. A oferta que fica para o pastor é aquela que ele pede para ele, para o sustento dele, e aqui a Bíblia diz que ele é digno de viver do altar, ele é digno de viver daquelas ofertas que são dadas. De viver, não é de comprar fazenda, e fazenda sem nenhum valor, fazenda que não tem força de venda, fazenda que não tem força de renda, fazenda que não serve para nada e que quando a pessoa vende, ele dá glória a Deus, dá graça a Deus porque vendeu. Nós temos de observar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. A Bíblia é feita, vamos repetir, nunca vamos deixar de repetir, para ser lida sempre, para ser crida incondicionalmente, para ser obedecida em todos os momentos da nossa vida e para ser pregada, como nós estamos fazendo através do rádio, através da televisão e através do portal Creia em Jesus. Que Deus nos dê a força de sermos o sal da terra, de sermos o sal da nossa família, o sal no nosso relacionamento de trabalho, o sal na sociedade em que vivemos, o sal na nossa igreja, o sal em todos os lugares onde nós formos, para nós temperarmos a nossa vida com sal. Veja os exemplos daquele que tempera a vida com sal e veja os exemplos daqueles que não põem sal na sua vida, para que Deus nos dê uma vida melhor, uma vida cheia de santidade, porque é isso que Ele quer de nós. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Vamos orar agora para que Jesus, que nos mandou ser o sal da terra, Ele nos ajude a ser esse sal. Vamos orar a Ele agora com todo o nosso coração, pedindo a Jesus que Ele nos transforme no sal da terra, que Ele nos faça de novo nascer, para sermos uma nova criatura, para sermos homens e mulheres de Deus, para sermos uma vida completamente diferente daquilo que o mundo está aí, porque a vitória é para nós, o sucesso é para nós, quando nós estamos com Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos, abre o nosso coração, Senhor Jesus, para a Tua palavra, coloca no nosso coração, Senhor, a Tua lei, o Teu mandamento, o Teu juízo, os Seus desígnios, Senhor, para que nós possamos seguir a Tua palavra e nos tornarmos o sal da terra, aonde quer que estejamos, vivendo para a nossa família como sal da terra, vivendo para os nossos amigos como sal da terra, vivemos na nossa igreja como sal da terra, vivendo todo o nosso relacionamento como sal da terra. Nós te pedimos no santo nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Vamos orar agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal, porque teu, Senhor, só teu é o reino, o poder, a glória e a honra para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?